Por muito tempo, eu fui considerado o forte do grupo, aquele que escutava todo mundo, que dava conselhos, que mantinha o sorriso mesmo nas piores situações. E de fora, tudo parecia bem. Aparentemente, eu era estável, confiante, sempre pronto. Mas por dentro eu estava ruindo. Silenciosamente. A verdade é que eu me tornei mestre em fingir, em simular presença, equilíbrio, paz, em disfarçar cansaço com piadas, em maquiar angústia com produtividade. Eu sorria no almoço em família, mesmo com a garganta travada por não conseguir me abrir com ninguém. Respondia, tudo certo, enquanto lutava para não desabar com um simples, e você tá bem mesmo? E quanto mais eu fingia, mais fundo eu me enterrava. No começo, fingir parecia proteção, uma maneira de evitar o julgamento, de manter a imagem. Mas aos poucos se tornou uma prisão sem grades visíveis, mas com muros altos de vergonha, medo e exaustão. E o mais cruel era que ninguém via, porque eu não deixava ver. Eu estava sempre com pressa. Pressa para mudar de assunto quando alguém tocava em algo mais pessoal. Pressa para ocupar meu tempo com qualquer coisa que me fizesse esquecer de mim. Mas no silêncio da noite, sem distrações, tudo voltava. E voltava, como um vendaval. Uma sensação de vazio que eu não sabia nomear. Um cansaço que não passava com sono. Uma vontade de sumir que me fazia questionar se algum dia eu ia me sentir inteiro de novo. Às vezes eu me olhava no espelho e não reconhecia mais quem estava ali. A imagem ainda era a mesma. Rosto familiar, gestos ensaiados, postura controlada. Mas os olhos já não brilhavam, tinham medo, tinham dor e uma solidão profunda. Mas eu continuava, todos os dias, fingindo. Porque eu achava que era isso que se esperava de mim. Ser forte, ser funcional, ser o exemplo. Até que um dia, o corpo começou a gritar. Comecei a ter crises de ansiedade no trânsito, falta de ar do nada, palpitações, enquanto assistia televisão. E ainda assim, eu negava. Dizia que era só estresse, cansaço, falta de café. Qualquer coisa menos admitir que eu estava afundando, porque admitir seria sinal de fraqueza. E eu não podia ser fraco. Eu aprendi isso desde cedo. Eu carregava frases na cabeça como engole o choro, homem não chora, ninguém tem tempo para drama, só levanta e segue. E por causa disso, eu calei minha dor por anos. Me tornei alguém que não sabia mais expressar sentimentos sem culpa, que se sentia errado por querer colo, que se criticava por sentir tristeza mesmo tendo uma vida boa. Mas sabe qual é o problema de fingir por tanto tempo? Uma hora você se perde no personagem. Eu me perdi. Perdi o gosto por coisas simples, por encontros, por hobbies, por conversas reais. Perdi a capacidade de estar presente. Tudo era automático, calculado, seguro. E no fundo, era vazio. Como uma casa bonita por fora, mas com os cômodos todos escuros. Até que chegou um momento em que eu não consegui mais fingir. Meu corpo travou. Minha mente implodiu e eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Um choro feio, pesado, engasgado. Um desabafo que parecia vir de um lugar que eu nem lembrava mais existir dentro de mim. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não precisava mais sustentar aquela farsa. Eu não precisava mais parecer bem. Eu precisava ser verdadeiro. E foi aí que começou o meu processo de cura. Primeiro com silêncio, porque eu precisava reaprender a escutar minha própria dor. Depois com escrita. Comecei a colocar no papel tudo que eu sentia e nunca tinha dito. Escrevi textos que nunca mostrei para ninguém, mas que me libertaram de pesos que eu carregava há anos. Depois com conversas reais. Me abri com uma pessoa de confiança. Falei sem filtro. E quando ela não me julgou, quando ela simplesmente me ouviu, eu percebi que talvez eu não fosse tão fraco quanto achava. Que talvez ser vulnerável fosse exatamente o que me tornava humano. Procurei ajuda profissional. Com relutância, claro. Ainda existia aquele resquício de orgulho, mas cada sessão era uma escavação. Dura, dolorosa, mas necessária. Eu encontrei traumas antigos que influenciavam meu presente. Descobri que,
Por trás do meu fingimento, havia uma criança assustada que só queria ser aceita. Só queria que alguém dissesse: "Você não precisa fingir. Eu gosto de você mesmo assim." E foi nesse processo que eu comecei a recuperar partes de mim que eu tinha esquecido. Voltei a fazer coisas que me davam alegria. Voltei a me permitir descansar. Voltei a rir de verdade. Não aquele riso ensaiado, mas um riso leve, que nasce sem esforço. Entendi que mostrar fraqueza não é cair, é crescer. Porque só quando a gente se permite ser real é que cria conexões verdadeiras. E a vida, no fundo, é sobre isso. Verdade. Não sobre parecer forte, mas sobre ser inteiro. Hoje, eu ainda tenho recaídas. Ainda tem dias em que a vontade de fingir volta. Mas agora, eu consigo parar e me perguntar: o que você realmente está sentindo? E ao invés de calar, eu escuto. Ao invés de esconder, eu acolho. Porque eu entendi. Se eu não me cuidar, ninguém vai fazer isso por mim. Se você está aí, fingindo estar bem, eu entendo. De verdade. E quero te dizer com todo o meu coração: você não precisa continuar assim. Não precisa continuar vestindo uma máscara todos os dias. Não precisa esperar explodir para pedir ajuda. Você merece ser acolhido. Merece ser visto de verdade. Não pelo que você mostra, mas pelo que você sente. Talvez hoje pareça impossível tirar essa armadura, mas começa com pequenos gestos, um desabafo, uma pausa, "não tô bem" sincero. E você vai ver que tem mais gente do seu lado do que imagina. Você não está sozinho, você nunca esteve. E se ninguém te disse isso hoje, eu te digo: você é importante. Você tem valor mesmo nos dias em que não consegue sorrir. Mesmo nos dias em que parece estar afundando. E não precisa fingir força o tempo todo. Porque às vezes, a maior força é simplesmente ter coragem de ser quem você realmente é.